Amém, amém. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo meu, seu, nosso canal aí, Missão Orar Sem Cessar, né? Onde o nosso Pai Celestial, todos os dias, né? Vem trazer uma palavra aí, né? Maravilhosa pro meu e pro seu coração. Amém? Seja bem-vindo. Desejo a vocês a paz e a graça. Não a paz que o mundo vem oferecer a mim e a você, mas a paz e a graça aí, né? Que intercede o meu e o vosso aí, né? Em entendimento. Amém? Deus é bom todo tempo. Nosso Senhor Jesus é bom. Nós vamos estar essa manhã, né? De segunda-feira, né? Falando aí com vocês, né? Um pouco aí sobre o luto, né? Como, né, é um tabu ainda para todos nós, né, vivenciarmos isso, né, e de uma certa maneira como lidar, né. Então o Senhor traz umas reflexões para nós essa manhã, para que nós verdadeiramente aí, né, possamos aí estar, né, junto, compreendendo qual a boa palavra, né, do Senhor, que o Senhor tem para nós. Então o Senhor diz para mim e para você essa manhã que com certeza a gente podemos, né, assim, muitas das vezes, né, a gente pode, sim, né, estar aí buscando o esclarecimento, porque isso é um dever, né. Bom dia, minha prima, paz e a graça, Lê, Deus te abençoe, que Deus, né, traga aí cura para os seus olhos lindos, maravilhosos, né, para essa cirurgia, que o Senhor possa aí cada dia mais te fortalecer e que essa cirurgia sua aí possa dar um bom resultado e que suas vistas podem estar aí 100%, amém? Te desejo um ótimo dia, uma ótima recuperação, um beijo imenso no seu coração, minha prima querida Alexandra, para os seus filhos também, a Tatá, né, mas o Cristiano, e um abraço aí pro Tiago, que Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre, amém? E aí então eu estava dizendo para vocês, Deus sempre nos permite a ter essa clareza, né? Para a gente compreender essa passagem, né? Como é que nós lidamos com o luto, né? E nós devemos, né, buscar essa passagem, né? Essa perda. Nós devemos alicerçarmos a nossa força, o nosso pensamento em Deus e crer que Deus ele é soberano. Né? Se nós cremos que Deus ele cura, ele restaura, ele fortalece, né? Ele nos põe de pé mediante essa situação, automaticamente nós vamos compreender que nós não vamos ter desespero. Claro que nós vamos passar por choro, por dor, né? Só quem nunca perdeu é que não sabe a dor, a consistência que é quando você se vê invulnerável mediante da situação. Mas nós que buscamos a Deus todos os dias, nós entendemos que nós temos uma passagem por essa terra. E essa passagem faz com que eu e você compreenda que um dia todos nós vamos voltar para o átrio do Senhor. Todo dia uma pessoa vai embora para os braços do Pai. Então, nós devemos o quê? É nos fortalecer mediante essas perdas. Amém? Eu quero dizer para vocês que a dor, ela passa. Por mais difícil que seja com o tempo, a dor ela vai passar. A saudade vai ficar, com certeza vai ficar. Você sempre vai lembrar, ou você vai ter uma lágrima escorrendo nos teus olhos, ou você vai sorrir das coisas boas, ou você vai chorar também das coisas boas ou das coisas tristes que você lembrou daquela época. Mas nada que isso vai te imputar você de permanecer no caminho do Senhor. A única coisa que nós precisamos compreender é que mediante as nossas perdas, nós não devemos desistir dessa caminhada. Porque quem parou, quem finalizou aquela carreira, foi a pessoa que foi embora, que morreu. E não nós que estamos ainda de pé, permanecendo aí nessa corrida. Então nós precisamos ser forte, perseverante. Fácil não é, porque se fosse fácil, ninguém sofria, ninguém chorava, ninguém entrava em desespero, né? Mas Deus traz a nós todos os dias fortalecimento. Principalmente quando nós alicerçamos a nossa base nele. Principalmente quando nós dizemos, Senhor, seja comigo, me segura, porque eu não vou dar mais conta. Quando nós assumimos para o Senhor que nós não damos mais conta de suportar aquela dor, suportar aqueles desafios, suportar aquela angústia, Ele vem e renova a nossa força. Ele traz ânimo, ele traz um renovo, ele traz um bálsamo. E isso faz com que eu e você caminhe mais algumas milhas. Isso é bom, entende? Então nós precisamos buscar de Deus. Buscar todo o tempo isso. E nós precisamos entender que a despedida, ela precisa ser tranquila. A gente precisa
sabe, estar sereno, mesmo quando não nos falte, não temos força suficiente para isso. Nós precisamos buscar uma tranquilidade para compreender que, sabe, vai passar. Aquela despedida, ela é, sabe, é momentânea, que um dia a gente vai voltar a encontrar com essas pessoas. E sem dor, sabe, é impossível, claro que é impossível. Como é que a gente possamos passar por essa tranquilidade sem uma dor? Aí a perda foi aquela hora, né? Por isso que diz que existe um tempo desse luto, né? Porque a dor foi naquela hora, né? E sem sofrimento também é impossível eu te dizer que você vai passar um luto sem sofrer, sem, sabe assim, se abalar com aquela situação. Mas eu quero te assegurar que você tem um Deus que te fortalece todos os dias. E lembra que a palavra de Deus diz que as demais coisas Ele acrescenta. Então Deus acrescenta um novo amanhã, um novo dia, um novo recomeço, uma nova expectativa. Amém? E também é possível fazer uma correlação com as fases do luto, para que este sentimento, sabe, da falta do nosso ente querido, não nos deixe, sabe, em tremendo depressão, em desistir. Quando as pessoas querem desistir, quando as pessoas querem, sabe, se suicidar, sabe, querem abandonar tudo. Então eu quero te apresentar alguns, né, pontos de versículos da Bíblia para que você entenda de fato. É inegável que a Bíblia Sagrada, né, ela é um livro mais, né, você vê aí que o mundo inteiro tem ela, né? Porque, sabe, é aceita por muitas religiões e pensamentos nesses livros. Então eu quero te trazer algumas referências disso. Lá em Isaías, capítulo 57, versículo 2, ele diz assim, ó: aqueles que andam retamente entrarão na paz. Presta atenção. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Esse primeiro versículo traz um vínculo entre a morte e a Bíblia, no sentido da salvação, no sentido de se salvar, de salvação. Ou seja, a religião cristã acredita que após a morte existe uma vida eterna junto a Deus, e em consequência disso, a morte não deve ser encarada como um sentimento de tristeza, de dor, mas sim como uma passagem, né, para um descanso infinito. É como diz Paulo, né, quando ele combate toda aquela guerra, ele encerra a carreira e ele descansa na fé. Então ele diz: combati um bom combate, né, encerrei minha carreira e agora eu descanso na fé. Quando ele diz que ele descansa na fé, ele está dizendo: agora eu estou morrendo, agora eu estou indo para o Senhor. Ele descansa, ele morre. Entende? Então é um descanso infinito, é um descanso que vai para o átrio do Senhor. Lá você não sente dor, você não sente choro, você não tem mais doença, você não tem, sabe, mais insatisfação, porque você volta para Abá. Entende isso? E lá em Romanos 6,10 diz assim: ao analisar essa passagem no livro de Romanos, né, é válido refletir que os cristãos acreditam na dicotomia entre o céu e o inferno. Nesse sentido, presta bem atenção, quando uma pessoa morre, ela só tem esses dois caminhos. Por exemplo, se ainda em vida for uma pessoa grata, sábia, seu destino será viver eternamente no céu. Caso ao contrário, né, deverá pagar por todos os seus pecados após a morte. E quanto, sabe? Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Olha só, né? Nós devemos analisar muito bem esse trecho, sabe? Para compreender. Porque não é fácil. Imagina, você morre na expectativa de que? De ir para o céu. Mas esquece que não consertou os seus tempos errantes aqui na terra. Depois, quando você morre, você acha que ainda ia dar tempo e não dá. E aí você morre, e aí você acaba morrendo também pro pecado, e você
vai vivenciar, pagar esse pecado que você cometeu aí ao longo do tempo e não se reconciliou, não se arrependeu, não voltou, não pediu perdão, não mudou, não restituiu nada, né? Por isso que a gente precisa ter esse entendimento. E aí, finalizando lá, assim, trazendo lá para Apocalipse, né, capítulo 21, versículo 4, ele diz que também o livro do Apocalipse é uma referência de ligação entre a morte e a Bíblia, mas ele traz o que para mim e para você? Que ele diz que, ó, podemos esclarecer essa passagem como quem crê em Deus, né? Então ele diz aqui, ó, ele enxugará dos seus olhos, lá em Eclesiastes, Apocalipse quer dizer 21, 4, né? Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Quando nós morremos, lá no céu não tem mais dor. Não tem mais, sabe, essa expectativa de tristeza, de rancor, de ressentimento. Não. Quando você se arrepende de tudo isso, você se liberta disso. Quando você sai da terra, mesmo que as pessoas te machucam, te ferem, você já está com Deus, porque você já saiu da velha criatura, do velho homem, e você é uma outra pessoa. Então quando você morre, você descansa, automaticamente, para onde você vai, você não sente mais dor, você não sente mais tristeza, mais choro, nem dor, nem, sabe, você não tem mais aquela sensação de solidão, porque você já morreu, já descansou, você voltou para o átrio do Senhor, sabe? Podemos esclarecer essa passagem como quem crê em Deus terá uma despedida tranquila. Por isso que as pessoas, quando faz tudo certinho, elas têm uma despedida tranquila. E é possível fazer uma correlação com essas fases desse luto, né? Para quem está nesse sentido. A falta do ente querido. Aí lá em Eclesiastes 3, versículo 1 ao 2, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo e propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Não poderia deixar de falar de Eclesiastes, né? E esse trecho do livro do Eclesiastes tem uma visão da morte como um ciclo natural da vida, ou seja, facilita o entendimento, a aceitação para lidarmos com o luto. E ele traz mais em João 11, 25, 26, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estivesse em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles, né, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Pergunta o Senhor para nós essa manhã. Ao analisarmos esse trecho, ele, sabe, o elo entre a morte e a Bíblia ressalta o sentimento de fé, a ressurreição. Isso porque muitos cristãos acreditam que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Depois, e bastante comum ouvirmos esse versículo no período da Páscoa. Mas as pessoas só querem lembrar no período da Páscoa e esquecem o decorrer do ano. E é todos os dias nós precisamos lembrar disso. E aí ele traz que Mateus 10, versículo 28, diz que já esse fragmento da Bíblia exemplifica o medo da morte, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Desse modo, podemos perceber que o temor do destino de quem morre, em consequência disso, retornamos ao conceito da posição entre o paraíso e as trevas. Você só pode ir para o paraíso se você verdadeiramente voltar como criança, com o coração íntegro, com as mãos limpas. Nós não podemos voltar para o paraíso, sabe, se não tivermos essa essência de criança, sem ódio, sem rancor, sem dúvida, sem ressentimento, sem mágoa, né? Sem insatisfação. Isso precisa ser lavado de mim, de você, todos os dias. Nós precisamos voltar a essa essência de adoração. E ele diz no capítulo 7, ou no livro Salmo, capítulo 30, versículo 5, ele diz assim: nesse capítulo do livro Salmo podemos interpretar
a relação entre a Bíblia com a mensagem para as pessoas enlutadas. Que ele diz assim: pois a sua ira só dura um instante. Pois a sua dor vai durar um instante. Depende de quanto tempo você quer fazer o seu instante. Tem pessoas que ainda estão vivendo um instante. Meus queridos e minhas queridas, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu e no meu coração. Um instante, às vezes, tem pessoas que vivem 10 anos, esse um instante, que diz a Bíblia. Tem pessoas que vivem 20 anos, esse luto de um instante. Mas tem pessoas que vivem pouco tempo, 3, 6, 7 meses, talvez um mês, né? Mas quando é bem mesmo achegado, como um pai, uma mãe, tem pessoas que às vezes vivem 1 ano, 2 anos, e aí eles começam a reerguer. Como eu te disse, você não é proibido de não lembrar da pessoa que foi. Você não é proibido também de chorar, porque a palavra do Senhor diz que o choro é livre. Ele é livre. Nós somos livres para fazer qualquer situação. Mas, sabe, é uma escolha quando eu quero viver esse um instante do meu luto. Quanto tempo eu quero viver esse um instante? Se o instante vai levar só dias, meses, ou ano, ou anos. Tem pessoas que estão levando década com aquele, sabe? Claro que você perdeu teu ente querido, não é qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente somos, né, de ferro. As pessoas estão querendo colocar nós como máquinas. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, carne e osso. Sentimos dor, tristeza, angústia. Mas nós precisamos ter um entendimento. Quanto tempo eu quero que dura o meu luto? Sabe? Por isso eu preciso entender. Por isso ele diz quanto tempo. Porque ele diz aqui na Bíblia, em Salmo capítulo 30, versículo 5, que pois a sua ira, pois a sua dor dura um instante, mas o seu furor, o seu favor, dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas ele diz, olha, a alegria vai amanhecer. Então, nós não saímos daquela noite ainda. A noite do luto, a noite da dor, a noite da perca, a noite, sabe, daquela situação que nós estamos vivendo, de dificuldade, de desencontro, de desamor, de desafeto. Aquela noite que eu fui machucada naquele dia, ela não passou. Quanto tempo? Nós estamos vivendo invernos em épocas de primavera, em épocas de verão, em épocas de outono, mas a gente não sai do inverno, a gente não sai daquele deserto, e o deserto só vai acabar quando eu e você permitir que ele acabe, entende? Nós temos que permitir, fácil não é, mas temos que pedir ao Senhor todos os dias para renovar a nossa força, para que a gente saia daquela noite, daquela dor, daquela situação. E é isso que o Senhor diz. O choro pode até persistir uma noite, mas a alegria, mas ao amanhecer, ela é rompida pela alegria. E em outras palavras, em outros trechos, explica que o estado de angústia por perder um ente querido, porém, também ressalta que isso é um processo até a fase da aceitação dessa perda. E continuarmos o quê? A nossa vida. Porque nós não podemos parar, meus queridos. Nós não podemos parar. Se nós pararmos, nós vamos permanecer mortos, assim como eles estão. Eles já foram para Cristo. A diferença entre morrer em vida e estar morto é que a pessoa que morreu definitivamente, ela já foi para o átrio do Senhor. Se ela aceitou Jesus, se ela andou segundo o conceito do Senhor, e ela vai ter os conceitos de ir para onde o Senhor fazer a escolha para ela. Mas morrer em vida é você estar vivo, mas morto, sabe? Porque você não faz mais nada a não ser lembrar daquela dor, a não ser ficar vivenciando, chorando dia e noite aquela dor, a não ser se martirizando dia e noite aquela dor, aquela perda, aquela insatisfação, as pessoas que te machucou. Isso é uma morte cruel. Isso é uma morte cruel. É você estar em estado de vegetativo. Vivo, mas vegetando. Vegetando na sua dor, na sua insatisfação, na sua tristeza, na sua amargura. Então, eu te convido você essa manhã para sair dessa situação.
Peça o Espírito Santo de Deus para falar no seu coração. Peça a Deus para te fortalecer a cada dia, a cada manhã. Peça a Ele o teu renovo, para que você não viva o que é velho, mas você viva a nova criatura, o novo homem. Amém? E Deus que tudo vê, Ele faz o impossível acontecer. Eu te desejo um ótimo dia. Uma paz e a graça, não a paz que o mundo oferece a mim e a você, mas a paz e a graça que intercede o meu e o vosso entendimento. Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine, que Ele te guarda, que Ele te fortaleça, que Ele te traga cada dia, cada manhã um renovo. Um beijo bem grande no seu coração, que Deus possa ir de conta sua vida. Luciana, Deus te abençoe, paz e graça, minha amiga, que Deus te fortaleça, que Deus vá de encontro ao seu coração, tua casa, tua família, vá de encontro ao que você necessita, e que Ele te fortaleça, que Ele te capacite, e que Ele repreenda toda retalaia, todo dado inflamado de Satanás, toda obra do opressor, tudo que está te impedindo você aí de prosseguir, entendeu? Que Deus seja com você no seu relacionamento, na sua vida, que Deus entre de conforme a sua petição e atenda com êxito, e que você possa cada dia mais experimentar um novo de Deus. Também quero agradecer a paz e a graça, e dar a paz e a graça, daí agradecer a vida do Emerson Carlos, que Deus te abençoe, abençoe sua família, tua casa, que Deus vá de encontro à tua vida, que Deus vai de encontro às tuas necessidades, e Ele supre tudo que você necessita. E que Deus também vá de encontro à sua vida, minha prima Alexandra, que Deus te fortaleça, te capacita, e que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e vocês, e traga-nos a paz. Que Deus nos dê um dia agraciado por Deus, uma tarde bem-aventurada para todos que estão aí para o trabalho, e que Deus abençoe a todos, um ótimo almoço, um beijo bem grande no coração de vocês, a paz e a graça. Até amanhã com mais uma live, com mais uma palavra de reflexão. Amém? A paz e a graça. Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira.